E é 25 de outubro de 2023, 101 anos do visionário que lutou pelos indígenas, pela educação, fugiu da UTI para concluir um livro, Darcy Ribeiro. Vamos entender quem foi esse grande brasileiro, afinal atendemos história, entendemos quem são as pessoas que fizeram grande parte do Brasil. É importante essa matéria que eu vou ler aqui agora, que está atrás de mim. Eu até vou fazer a diminuição aqui. Darcy Ribeiro, vejam bem aqui atrás de mim. Darcy Ribeiro, 100 anos do visionário que lutou pelos indígenas, pela educação e fugiu da TI por causa de um livro. Vamos entender quem foi esse grande brasileiro. Márcia Carmo, de Buenos Aires, para o BBC Brasil, 25 de outubro de 2022. Foi o ano passado que foi o centenário desse grande homem. Então eu gravo dia 24, mas para o dia 25, como amanhã é o dia 25, e é os 101 anos dessa grande pessoa. Vamos entender então quem foi esse cara, quem foi e da onde ele veio. Vamos entender agora então. Eu sou simplesmente apaixonado por esse novo microfone. Vamos lá então. Começando aqui a leitura reativa de hoje, que é sobre Darcy Ribeiro. Olha aqui, ele com alguns indígenas. Darcy Ribeiro dedicou boa parte de sua vida aos povos indígenas. Aqui uma frase marcante, vejam só. Vou ler aqui, ó. Joga um pouco pra cima para quem quiser ler comigo, que está nos acompanhando por imagens. Fracassei em tudo que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente, e fracassei. Mas os fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. Esse trecho do discurso que o antropólogo, etimólogo, educador, escritor e político Darcy Ribeiro, 1922-1997, proferiu na Universidade Sorbonne, em Paris, quando recebeu o título de doutor honoris causa, resume o singular e brilhante carreira do intelectual mineiro que não ficou circunscrito aos limites da academia, nesta quarta-feira, 26/10. Na verdade, olha como foi o ano passado, né? Então, amanhã, quarta-feira, 25/10. Sua vida e obra são celebradas e relembradas por ocasião do seu centenário de nascimento. A tensa realidade. Ele mesmo costumava dizer que era um homem com muitas vidas. Suas expedições acabaram virando livros e filmes e são vistas hoje por acadêmicos e, por isso, seguidores como uma das etapas visionárias de sua trajetória. Visionário foi a definição citada tanto pela indigenista Tony Lotar, conselheiro da Fundação Darcy Ribeiro Fundar, no Rio de Janeiro, que observou a preocupação do antropólogo com indígenas e o meio ambiente, como pelo professor argentino da Universidade de San Martín, usando de Buenos Aires, Andreas Korzel, coautor do livro Os Frutos de Darcy Ribeiro, editora Elefante, lançado neste ano. Olha como ele é importante. Aqui está ele. Darcy estudou muitos assuntos que hoje estamos vivendo, diz Korzel. Ele foi sensacional. Seu amigo e escritor Eric Nepomuceno, que visitou até hoje, que o visitou até seus últimos dias, disse à BBC Brasil porque entende que Darcy foi um intelectual diferente. Darcy foi um desses pouquíssimos exemplos de intelectual que não fica longe de ser examinado números estudando situações para dizer teorias e soluções. Não. Ele que, ao lado de Celso Furtado, foi o intelectual brasileiro que mais peso e influência exerceu na América Hispânica na segunda metade do século XX. Jamais ficou na contemplação, diz Nepomuceno. Foi a luta, foi a realidade. Era um visionário, talvez um visionário que foi para as trincheiras batalhar pelo que acreditava, acrescenta. Apaixonado pela questão indígena. Quando tinha 24 anos, mudou-se para São Paulo para uma comunidade indígena no Pantanal. Mudou-se de São Paulo para uma comunidade indígena no Mato Grosso do Sul. Mais tarde moraria com outros indígenas no Pará e no Maranhão. Era os anos de 1940, 1950, e Darcy, ex-estudante de medicina, queria entender a vida dos povos originários, não exatamente pelos estudos específicos da medicina, mas por seu interesse pelos povos. Conta que acabou se apaixonando pela questão e ficou amigo dos indígenas. Abre aspas. Eu fiz uma coisa pelos índios que foi criar o Parque do Xingu.
no Mato Grosso, mas eles fizeram mais por mim. Eles me deram dignidade e hoje posso ir a qualquer lugar do país, do mundo para falar de índio, disse. Que legal. No diário Os Índios, ele trata a sua experiência com os urubus Coapor, na região amazônica. A convivência com esse povo foi transformada num filme do alemão Heinz Fortmann, que Darcy convidou para acompanhá-lo em algumas expedições amazônicas. Darcy Ribeiro ao lado do cacique Juruna. Legal. Darcy identificou que os urubus Coapor eram o último Tupinambás, descendentes diretos deles, afirmou a antropóloga Gisele Jacon de Araújo Moreira, que trabalhou 7 anos com o intelectual desde os tempos em que ele foi senador até seu falecimento. Entre os fatos públicos que marcaram a vida política de Darcy Ribeiro está a presença do cacique chavante Mário Juruna, que teve seu apoio para ser o primeiro indígena eleito deputado federal. Juruna, que foi do Partido Democrático Trabalhista PDT, gravava com seu pequeno gravador todas as declarações dos políticos. Era uma forma de poder cobrar depois que as palavras fossem cumpridas. Em dezembro de 1994, então com 72 anos, Darcy ficou internado em uma unidade de tratamento intensivo TI no Rio de Janeiro e quase morreu. Diferentes tribos indígenas fizeram rituais por sua cura. Educação pública e gratuita. Ao chegar à casa dos 30 anos após sua vida com os indígenas e sua aproximação com os irmãos sertanistas, Vilas Boas, Darcy conviveu com o educador Anísio Teixeira e passou a ter paixão pela educação. Foi um defensor contumaz da educação pública e gratuita para todos, como um dos lemas fundamentais no Brasil. Se os governantes não construírem as escolas, 20 anos faltará dinheiro para construir presídios. Isso num discurso no início dos anos 80. Nossa, todo mundo já viu esse discurso, né? Muito legal mesmo. Darcy dizia que sem educação, os colonizadores acabariam vencendo. Darcy era sociólogo, antropólogo, escritor, romancista, político e estadista, afirma o presidente da Fundação Darcy Ribeiro fundar, José Ronaldo Alves da Cunha. Foi ministro da Educação e chefe da Casa Civil no governo de João Goulart, 1961-1964, derrubado pelo governo militar. Neste período, o projeto inovador da Universidade de Brasília, sem segmentação por departamentos, regrediu, recorda o presidente a fundar. Por isso, naquele discurso na Sorbonne, Darcy disse ter fracassado ao citar a universidade. Com a ditadura Goulart e Darcy se exilaram em países da América Latina e o intelectual foi convidado para dar palestras em várias universidades da região. Ao tempo no exílio, acabou tendo influência na sua obra. Era a pátria grande, dizia ele, expressão citada por governos de centro-esquerda e de esquerda da América do Sul para se referir à região. A vida política de Darcy Ribeiro. A lei aprovada, Darcy foi filiado ao PDT, vice-governador do Rio de Janeiro no governo de Leonel Brizola e senador da República quando criou o projeto de lei de diretrizes e bases da educação. A lei aprovada em 1996 é chamada de Lei Darcy Ribeiro e estabelece pontos para a formação dos profissionais de educação, para garantir o acesso de toda a população à educação gratuita e de qualidade, para valorizar os profissionais de educação e do dever da União, do Estado e dos municípios com a educação pública. A lei continua em vigor. Abre aspas. Darcy era um homem político, e ele fazia política no melhor sentido da expressão. Disse José Ronaldo, ele se construiu buscando as matrizes brasileiras com os indígenas, com os movimentos negros, com a educação e com a política. Ex-integrante do Partido Comunista, nos tempos da juventude, onde dizia ter aprendido muito sobre a importância de conceitos como, por exemplo, a educação e a reforma agrária, ele não demonstrava convicção plena no comunismo e acabou se afastando do partido. Entre seus amigos já na idade adulta estava o arquiteto Oscar Niemeyer, comunista declarado, com quem compartilhava interesses na sua inclusão social. Foi já nos anos 1980, no governo Brizola, que concretizou o projeto dos Centros Integrados de Educação Pública, os CIEPs. Ele acompanhava as obras das escolas. O currículo escolar defendia a cultura local, recorda Gisele Jacon. O legado de Darcy Ribeiro também inclui o Parque Nacional do Xingu, hoje Parque Indígena do Xingu, o Museu do Índio, o Memorial da América Latina, a Universidade Nacional de Brasília, que por ideia dele tem um beijódromo, o Monumento a Zumbi do Palmares, o Sambódromo do Rio de Janeiro, que por ele seria utilizado como escola nos períodos fora do carnaval.
Fuga do hospital para escrever. Olha que situação diferente. Um mês após a internação na UTI, considerado um paciente terminal, em janeiro de 1995, Darcy foge do hospital para concluir em sua casa de praia em Maricá, no Rio de Janeiro, seu livro O Povo Brasileiro, A Formação e o Sentido do Brasil, um clássico sobre a identidade e as muitas diversidades regionais brasileiras, que virou um documentário. Abre aspas. Eu não queria morrer sem terminar esse livro. Eu passei 30 anos e 40 dias escrevendo esse livro, e cuidou 3 meses depois daquela fuga. Das pouquíssimas brigas sérias que tivemos, uma delas foi porque me recusei a ajudar Darcy a fugir do hospital. Depois, estive um sem fim de vezes com ele na casa de Maricá, uma praia perto do rio onde se abrigou, recordou Nepomuceno. Sobre o livro, Darcy contou em 1995 em entrevista ao programa Roda Viva que queria saber por que o Brasil não deu certo. Por que perdemos? Por que, mais de uma vez, a direita ganhou? Por que o Brasil não deu certo do ponto de vista do seu povo? Para ele, o país era algo novo e que merecia ser estudado, compreendido. Abre aspas. O Brasil é um gênero novo, mano. Fundir herança genética e cultural índia, negra, europeia num gênero humano novo. Numa coisa nova. Nunca houve. Isso é a aventura brasileira. Ele morreu 2 anos depois, em 1997, em Brasília, e naqueles 2 últimos anos de vida ainda escreveu a autobiografia Confissões. Otimismo e inconformismo. Para o presidente da Fundação Darcy Ribeiro, o antropólogo e educador era otimista, mas sofria muito com ele enxergava o futuro. Abre aspas. Aquilo que o Brasil poderia ser, ele sofria pelo que o Brasil ainda não era, afirmou. Ao mesmo tempo que era definido como otimista, Darcy era também inconformado e indignado, como dizia. A classe dominante sempre se deu bem e continuava se dando muito bem. Mas o povo tá aí, com uma fome que é espantosa. Por que há fome nesse país? Disse e escreveu há quase 30 anos. Ele provocou prantos nos discursos que fez no enterro do cineasta Glauber Rocha em 1991, ao afirmar que certa vez o artista chorava e dizia: "O país que não deu certo". Glauber chorava a dor que todos os brasileiros deveriam chorar, a dor das crianças com fome no Brasil, a dor do país que não deu certo. Glauber chorava a estupidez, a brutalidade, a mediocridade e a tortura. Ao buscar entender a humanidade, e especialmente o Brasil, Darcy Ribeiro dizia que buscava e constatava a beleza. Nepomuceno disse que o intelectual deixou um legado imenso, mas lamenta que o Brasil seja um país desmemorizado. Abre aspas e finalmente. Recorro ao próprio Darcy para chamar à lembrança os 3 pontos cruciais de tudo o que ele fez, que moveram sua luta perene: educação para todos, salvar os indígenas e a floresta, reforma agrária, criar uma sociedade com plena e palpável noção de seus direitos, distribuir a consciência da necessidade da cidadania, entender como defendeu com clareza um de seus amigos, o escritor uruguaio Eduardo Galeano, autor de As Veias Abertas da América Latina, que a história não pode se limitar a ser herança, tem de ser construída. Olha, a história não pode se limitar a ser herança, tem que ser construída. Que frase sensacional essa que termina aqui.